Queria aproveitar também, já que nós estamos falando do processo, eu pretendia falar disso na semana passada, acabei não falando. Nós ganhamos em primeira instância, né, um processo contra o atual governador João Dória, né, que processou o diário Causa Operária, por ter publicado uma espécie de matéria de ficção, né, onde o articulista do PSOL descrevia a morte do João Dória atacado pela população. Ele entrou com um processo, alegando que era uma incitação a acabar com ele, né, e o juiz, excepcionalmente, porque nós temos tido muitos casos aqui, em que você fala qualquer coisa, não importa qual seja o teor, e os juízes não ganham de causa. Né? Não significa que há alguns juízes ainda que têm a cabeça no lugar, né? Certamente a minoria da minoria, e dão ganho de causa. Agora, isso aí, logicamente, vai para a segunda instância, e os juízes de segunda instância, que costumam ser mais direitistas, podem dar ganho de causa. O Dória vai saber como é que a coisa vai se desenvolvendo. Mas eu acho importante chamar a atenção, porque toca um problema que é um problema político fundamental, né, ao qual nós temos feito referência esse tempo todo, que é o problema da censura, né, um problema que não é compreendido pela esquerda nacional, que faz uma campanha tão intensa pela censura, ou mais intensa ainda do que a própria direita, do que a própria burguesia. Né? Logicamente que a censura, se a gente for analisar o problema um pouco mais de perto, a censura é sempre, em todos os regimes políticos, isso eu acho que muita gente da esquerda não se dá conta, ela sempre tem duas características fundamentais. Primeiro, que ela sempre censura o mal. Né? Aquilo que está sendo dito ofende alguém, incomoda alguém não gostou daquilo que foi dito. Né? Esse é o motivo também, né, do ponto de vista da esquerda brasileira, para pedir a censura em diversos casos. Racismo, a chamada homofobia, etc. e tal. Ofensas contra a mulher e outras coisas. Né? Quer dizer, a censura é um método, segundo as pessoas que são favoráveis à censura, para a defesa do bem. Algumas pessoas, inclusive, já nos explicaram, né, uma lição que não tem muita utilidade para nós, que é o seguinte, que a liberdade de expressão, ela não é absoluta. Né? Logicamente que a liberdade de expressão, ela tem que estar controlada pelo bem. Se aquilo que é dito não é a favor do bem, então tem que ser censurado. Esse é o limite da liberdade de expressão. Você ofendeu uma pessoa, você falou A, você falou B, isso é ruim, isso afeta a imagem de determinada pessoa, isso é mentira. Como todos nós somos grandes defensores da verdade, nós temos que defender a verdade, que é o bem, né, contra o mal, que é a mentira, etc. e tal. Bom, logicamente que isso daí é um conceito totalmente equivocado. Né? Não existe esse negócio de liberdade relativa de opressão, assim como não existe a liberdade relativa de greve, assim como não existe a liberdade relativa de manifestação. Ou existe liberdade de pensamento, quer dizer, você é livre para você pensar o que quer, mesmo que seja besteira, né? mesmo que uma parte significativa da sociedade considere que aquilo é uma coisa nociva, né? Ou você não é livre. Não existe essa liberdade relativa. Ou a liberdade existe, ou ela não existe. Não existe meia liberdade. Né? Isso daí é o primeiro dado da situação. Né? Algumas pessoas da esquerda cunharam uma expressão que eu acho absurda e altamente reacionária e nociva, que é o seguinte, que liberdade de expressão não é a mesma coisa que liberdade de opressão. Como se você poder se expressar
né, o direito de você se expressar fosse alguma forma específica de opressão. Se eu falar alguma coisa negativa de você, eu estou oprimindo você. Não, não é. Isso daí não é uma realidade. Isso daí não é uma realidade, isso aí não funciona assim, né? O que oprime não é uma determinada palavra, o que oprime, né, é o poder de pessoas ou determinadas pessoas, em geral as instituições do Estado, são organizações sociais, de controlar as pessoas, de tolher as pessoas, de restringir a liberdade das pessoas, de restringir os direitos das pessoas. Isso daí é que é a opressão, né? Falar não significa nada. Logicamente que os opressores sempre têm a liberdade de falar o que quiserem, né? Nunca ninguém ouviu falar que os explorados conseguiram censurar os exploradores e os opressores. Isso daí não é uma coisa normal, né? A segunda coisa que a gente deve dizer sobre o problema da liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, é que na hora que você vai aplicar a censura do bem ou do mal, seja qual censura que for, nós temos que entender que existe um órgão social que aplica essa censura. Ela não é aplicada por um ser sobrenatural. Ela não funciona automaticamente, né? Não existe um teste químico, né? Não existe um teste da natureza que diga se a pessoa está mentindo ou dizendo a verdade, que diga se tal coisa é do bem ou do mal, né? O que existe é o juiz, o policial e a prisão. Essas são as coisas que existem. Quer dizer, quem vai decidir se a censura, no caso, deve ser aplicada ou não, é um juiz. Quem é o juiz? O juiz, né, felizmente, os brasileiros estão conhecendo isso daí muito bem, o juiz é o senhor doutor juiz de direito da primeira vara de Curitiba, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse é o juiz. Aí nós temos o juiz de carne e osso, o juiz de verdade, não o juiz imaginário, o juiz supremo, o tribunal da verdade, sobrenatural, etc. e tal. O juiz é a segunda vara, é o TRF4, que pegou as denúncias, que pegou as falsificações que o Moro havia feito contra o Lula e simplesmente referendou. O juiz é o juiz do STJ, que pisoteou todos os direitos do Lula. Os juízes são os juízes, ministros, no caso, do STF, que acabaram, nós vamos falar disso aqui, é o nosso tema principal, acabaram de ignorar todas as denúncias contra o Sérgio Moro e jogaram para frente, mais uma vez, eles vêm fazendo isso há 4 anos, né, a decisão sobre os problemas gravíssimos que tolhem a liberdade do ex-presidente Lula e toda a população brasileira. Então, quando a gente quiser censurar uma pessoa que falou uma coisa desagradável, nós temos que pensar o seguinte: não somos nós que vamos julgar, é o Sérgio Moro, é o TRF4, é o STJ, é o STF. Né? Isso daí se a gente tiver sorte, porque a gente pode cair com juízes muito mais reacionários do que esses aí. Nós temos que entender que o judiciário é a parte mais reacionária do aparelho de Estado de qualquer país do mundo em todas as épocas. Nós temos que entender o seguinte, que quando você acaba com a ditadura militar no Brasil, por exemplo, em 1985, você substitui uma parte do Estado. Mas uma parte do Estado não foi sequer modificada num mínimo detalhe. Qual parte do Estado que é essa? O Judiciário. O Judiciário está aí desde a época de Dom Pedro I, com algumas alterações legais, mas a burocracia é a mesma burocracia, é a mesma curriola que sempre esteve aí, que
Foram esses juízes que colocaram aproximadamente 800 mil brasileiros na cadeia, constituindo no Brasil um Estado de tipo policial, porque um país que prende 800 mil pessoas, né, ele é um Estado policialesco, ele não é um Estado democrático. Então, as pessoas têm que entender isso, que a censura não é uma coisa democrática, ela não serve à democracia.